A imagem é a seguinte: nesse exato momento, uma borboleta está batendo as suas asas numa floresta e não há ali nenhum ser humano capaz de ver o espetáculo das suas cores. E a pergunta que eu lhe faço é: por que essa borboleta que está batendo as suas asas precisa ter asas coloridas, se não há um ser humano para contemplá-la? Talvez essa borboleta viva todo o percurso de sua existência sem nunca ter sido contemplada por um ser humano. A pergunta que fica é: por que ela precisa ser colorida? Tudo que a gente vai falar hoje versa sobre isso, sobre o mundo como um espetáculo, sobre o mundo como um chamado à apreciação e à contemplação da beleza, para a fruição do seu próprio Criador. Um cristão acredita, com todas as suas forças, que a borboleta é colorida por causa de Deus, para a glória de Deus. E isso significa que Deus se importa com a beleza. Deus se importa com padrões. Deus se importa com proporções. Deus se importa com tudo aquilo que nos causa admiração. Todavia, boa parte da nossa experiência com a beleza, a nossa experiência com a cultura, com aquilo que a gente produz com as nossas mãos e que não tem uma utilidade, que ela está ali simplesmente por ser bela, porque aquele utensílio, por ser tão bonito, nos dá alegria, nos dá prazer. Muitas vezes não entendemos e não conseguimos trabalhar o Evangelho e o impacto do Evangelho nessa experiência humana que é a de fruição da beleza. Então podemos viver um evangelho que não é um verdadeiro evangelho, é o falso evangelho que faz a gente reduzir toda a experiência que temos da criação de Deus e de tudo mais a um único tema. Por exemplo, em 2008, a Folha de São Paulo publicou uma enquete que eles fizeram, que era uma votação sobre os 10 prédios mais horrorosos de São Paulo. Quem ganhou o primeiro lugar foi uma igreja evangélica. Foi o templo, uma edificação, um prédio de uma igreja evangélica. Francis Schaeffer, num livro chamado A Arte e a Bíblia, um livro fininho, que você não pode passar dessa vida para outra acender, bem fininho, diz o seguinte: os jovens com frequência apontam a feiura de muitos prédios evangélicos. Infelizmente, muitas vezes eles têm razão. Arraigada em nosso coração está a falha em compreender que a beleza deve ser para a glória de Deus. Vivemos hoje uma dificuldade de interação com a cultura, porque fomos forjados a pensar que Deus não se importa com a beleza, Deus não se importa com a ordem, Deus não se importa com as virtudes, com as excelências. Então não importa se o nosso coração ele está fazendo com a maior das boas intenções. Pode ser a coisa mais horrorosa deste mundo, mas se nós fizemos para Deus, é justificada a coisa horrorosa que fizemos.
Meu irmão, você pode ter o coração mais grato, minha irmã, você pode ter o coração mais fiel, mais amoroso possível a Deus, mas se você faz uma coisa horrorosa, continua sendo horrorosa, mesmo que você tenha feito para Deus. Esse horror deveria ser a razão pela qual hoje nós nos colocamos diante de um desafio, que nos coloca diante de um desafio, o desafio de revelar não só o fato de que Deus se preocupa assim com a beleza, e que muito embora o coração, o interior, valha mais para Deus sim, como diz a própria Escritura, Deus está sempre voltado para os nossos corações e não para as nossas aparências. No entanto, quando a gente fala sobre arte, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre tudo aquilo que representa a nossa fruição pelo belo e que não tem nada a ver com pragmática, com utilidade, que diz respeito simplesmente com o fato de que somos atraídos pela beleza. Isso mostra o quanto a nossa comunicação no mundo da vida, ela perde a beleza do Evangelho justamente por não entender a dinâmica de que Deus nos criou com desejo não apenas daquilo que é útil, mas daquilo que também é belo. A gente consegue comer um prato de comida que parece uma gororoba, feio pra caramba. E aí você olha assim, cara, isso parece nojento. Mas se você pega ali, nossa, é bom. É feio, mas é gostoso. Tá certo? A gente come e a gente vai sobreviver. Isso é importante. Não é? Mas a gente não come só para sobreviver. Você nunca parou para imaginar que a gente também come com os olhos? Um prato bem arrumado, uma comida toda ajeitada, tudo aquilo que impressiona os nossos olhos. Quando a gente faz uma comida e ela tem todo um traço estético, você nunca parou para imaginar por que você precisa fazer tudo aquilo? Você nunca parou para imaginar por que hoje as pessoas estão tão voltadas à gourmetização dos alimentos? O alimento tem que ter também uma aparência, tem que também ser bonito, porque a gente come com os olhos. Então, quando chega aquele prato, a gente diz, nossa, que bonito. A gente pode parecer doce alemão, não é? Doce alemão é aquela coisa que você olha assim, aquele brigadeirão, você pensa, puxa, que gostoso. Você dá uma primeira dentada, você come com os olhos. Te trouxe a beleza captou o seu olhar. Muito embora não te dê aquela fruição do paladar que você gostaria. Com tudo isso que eu estou dizendo que nós não nos preocupamos apenas com as coisas úteis. Não preocupamos apenas em construir coisas que sejam úteis. Nos preocupamos também com as coisas que são belas, porque a beleza, a estética, tudo isso representa o Criador que nunca separou a bondade da beleza, que sempre nos ensinou a amar a bondade porque a bondade é bela e amar a beleza porque a beleza é bondosa. Essas duas coisas não estão separadas em Deus. A bondade e a beleza estão no caráter e no ser de Deus. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado Afeições Religiosas, para provar para os cristãos que nós nos aproximamos de Deus, não somente porque Ele nos ama, mas porque Ele é belo, porque há beleza em Deus, e a beleza nos atrai. Enxergamos a criação de Deus e olhamos a natureza e a beleza na natureza e vemos as formas, vemos as proporções, enxergamos os padrões, a maneira como o mundo é organizado diante de nós e dizemos, puxa vida, como isso é bonito. Não é possível que aquele que criou não se preocupe, que se preocupe apenas com a utilidade das coisas. Ele não nos deu apenas um mundo útil, Ele nos deu também um mundo belo. Um grande pensador que influenciou Francis Schaeffer escreveu um outro livro que também está em português, o segundo livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. O nome do livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. Ele diz o seguinte, a arte não é neutra. Podemos e devemos julgar seu conteúdo,
seu significado e a qualidade do entendimento acerca da realidade que está incorporada nela. Ou seja, o ser humano faz arte, porque ele não está preocupado meramente com a utilidade, ele está preocupado com a fruição que nós temos de uma obra de arte. Você nunca parou para imaginar por que uma série te fisga pela imagem? Por que um determinado soneto, uma poesia, uma obra de ficção, um quadro te prendeu e te fez pensar, imaginar e sentir tantas coisas? Existe um conceito no século XIX que se chamou de filistinismo. Já ouviram falar nisso? Vem da palavra filisteu. Já ouviu falar nessa palavra filisteu? É uma palavra nossa, do nosso vocabulário bíblico, que nos faz lembrar daqueles que afrontam o povo de Deus. Mas no mundo das artes, a partir do século XIX, um grupo de pessoas foram chamados de filistinos. E quem são os filistinos? Quem são os filisteus? São aqueles que desprezam tanto a intelectualidade, que desprezam o entendimento, que desprezam a necessidade de a gente entender as coisas, como desprezam tudo que é belo, desprezam toda a preocupação estética. Ou seja, para que se preocupar com essas coisas? Para que se preocupar em entender? O importante é comer. O filisteu, ele não consegue entender a importância de entender o mundo, de pensar, de raciocinar, mas tão pouco entende a importância da beleza, a importância da arte para a vida do ser humano. Boa parte de nossa história evangélica é construída sob a base de que o cristão só poderia usar a obra de arte, justamente por causa dessa mentalidade utilitarista, de que a arte deve ser usada para evangelizar, de que se a gente aprende a tocar um instrumento musical é para a gente evangelizar na praça, se a gente aprende a pintar, se a gente aprende o grafite, se a gente aprende o verso, se a gente aprende a fazer qualquer obra de arte, essa obra de arte, para ser justificada, tem que ser usada para evangelizar, ela tem que ter uma utilidade, ela não pode ser apenas arte que me dá prazer e que reflete a imagem de Deus em busca da beleza. Esse mesmo autor que escreveu A Arte Não Precisa de Justificativa, ele também diz que a arte tem uma mensagem que se percebe por meios artísticos, de que enquanto estamos apenas tentando usar a arte como algo para alcançar X, Y, Z, estamos perdendo de vista o fato de que todos os artistas e todas as obras de arte, não importam quais elas sejam, estão comunicando mensagens. Artistas são pregadores, artistas pregam a sua visão de mundo, artistas anunciam a sua visão de mundo, mas eles não falam de seus deuses, mas eles falam de como esse mundo é a partir dos deuses do seu coração. Uma obra de arte está sempre alicerçada numa visão de mundo, numa cosmovisão. Uma verdadeira interpretação humana da vida real. Quando você assiste uma série como Dark, quando você assiste uma série qualquer que seja, que você curta e você diz assim, puxa, que série legal. Essa série tem uma visão de mundo, tem uma maneira de enxergar, não só religião, tem uma maneira de enxergar as relações entre um homem e uma mulher, entre amigos, entre pessoas, entre as várias classes sociais, entre o ser humano e a natureza, e tudo mais. Tanto é assim que num livro chamado Um Experimento em Crítica Literária, o C.S. Lewis, que era tudo menos um filisteu, que entendia que ser cristão não pode impedir, não é um impedimento para fazer obra de arte, para construir um mundo imaginário, para usar a imaginação. Ele dizia que os nossos olhos, os meus próprios olhos, não me são suficientes. Verei o mundo através dos olhos de outros. Até mesmo os olhos de toda a humanidade não são bastante. Lamento que os animais não possam escrever livros.
ficaria bastante contente em saber como um rato, uma abelha percebem o mundo. O que Lewis está querendo dizer com isso? Lewis está querendo dizer que nós não queremos apenas enxergar o mundo com os nossos olhos. E as obras de arte, a cultura, o que ela provoca em nós? Uma maneira de enxergar a realidade com olhos que não são nossos. Então, quando você tem um artista existencialista e te oferece uma pintura que fala da angústia da existência humana, ele está dando para você um olhar da vida. Ele está dizendo para você, olha como é o meu mundo, olha como eu enxergo esse mundo. Quando você pega as esculturas de Iberê Camargo, por exemplo, que é um escultor brasileiro, mas de uma forte influência existencialista, você vai perceber nas cores, em toda a sua gradação de cores, o peso de uma vida angustiante, de uma vida sem sentido, a luta do homem em busca de significado, e ele expressa isso na obra de arte. Se você pega um rapper, se você pega alguém das mais diversas manifestações artísticas, este alguém vai te dar uma maneira de enxergar a vida. Não vai pedir para você olhar apenas Deus. Ele vai te emprestar um olhar para você enxergar as flores, naquele enquadramento que ele te oferece, para você enxergar a vida através dos óculos que ele te permite enxergar, que é a sua obra de arte. Voltando ao Schaeffer, naquela obra que eu indiquei para vocês há pouco, A Bíblia e a Arte, ele diz o seguinte: como o artista cristão deve começar a fazer a sua obra? Eu recomendaria que ele começasse decidindo fazer uma obra de arte, e deve dizer a si mesmo: farei uma obra de arte. Ora, por que o Schaeffer está dizendo isso? Porque ele acompanha o mesmo raciocínio do Huckmacher, quando ele diz: a obra de arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo. A obra de arte não deve ser usada para a pregação, mesmo que ela seja útil para a pregação. A obra de arte não é um meio para o fim de ganhar almas. A obra de arte é significativa em si e um fim em si mesmo. A obra de arte é para a glória de Deus. Com isso, a gente chega a uma questão importante na nossa fala de hoje. Nós conseguimos reunir para discutirmos várias questões religiosas numa perspectiva evangélica. Então discutimos teologia, discutimos temas da Bíblia, discutimos todas essas coisas à luz do Evangelho. Somos treinados a desenvolver uma apologética que defenda a fé cristã contra todas aquelas afirmações contrárias à fé cristã, que não estão presentes apenas nos professores de sociologia, de história, de filosofia, mas que estão presentes nas próprias obras de arte. Mas carecemos de conversas sobre as coisas mais simples dessa vida, mediada pelo Evangelho. Somos treinados a falar do Evangelho, mas a pergunta que estou lhe fazendo hoje é se você é capaz de conversar sobre as mais diversas coisas por meio do Evangelho. Podemos ser treinados a explicar o Evangelho. Podemos saber explicar o Evangelho. Isso é uma das coisas mais importantes na evangelização. Mas Deus não criou um povo apenas para evangelizar, mas criou um povo para adorá-lo. A evangelização, ela está submissa ao movimento proclamatório da igreja que convoca todos os seres humanos a adorar ao Senhor.
A evangelização é uma das tarefas importantes e essenciais da igreja, mas ela não é a única tarefa essencial da igreja. Quando a igreja cultua ao Senhor, quando a igreja adora ao Senhor, ela está fazendo uma tarefa essencial da igreja. Uma igreja que evangeliza, mas uma igreja que não adora, não está cumprindo a sua missão, entende? Ela adora, ela evangeliza, mas mais do que isso, ela também educa a nossa mente. O que isso significa? Diz o Schaeffer que o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Talvez por conta de todo o nosso medo da imaginação, do que a imaginação pode provocar, a gente limite a nossa maneira e a nossa liberdade que Deus nos deu para imaginarmos. A imaginação não é um efeito da queda. Nós imaginamos por natureza. Ninguém pode pensar em absolutamente nada sem imaginar. Deus nos fez assim. Deus nos fez de uma tal forma que sequer podemos pensar Ele sem imaginá-lo. Então, quando você chama Deus de Pai, você já está imaginando Deus. Você já está pensando Deus, mas a partir de uma imagem de Deus, de uma maneira de abordar Deus, de uma maneira de representar Deus. Isso é extremamente importante, porque quando a gente confunde a nossa maneira de imaginar Deus com Deus, o nome disso é idolatria. Quando você faz da sua imagem de Deus, Deus, você está transformando aquilo que você pensa sobre Deus, imagina sobre Deus, em Deus. Mas o fato é que, apesar disso ser idolatria, Deus nunca nos criou com a possibilidade de pensarmos absolutamente qualquer coisa sem usar a imaginação. É nesse sentido, meus irmãos, que o cinema, a literatura, a filosofia, as artes, a cultura como um todo, ela não simplesmente está aí para nos entreter, mas é uma batalha de cosmovisões, é uma batalha pela nossa mente, e mais do que isso, é uma batalha pela nossa imaginação. Como é a imaginação de um cristão? Como um cristão enxerga o mundo? Um ímpio, ele não quer só ouvir o que dá sentido para a sua vida. Ele vai perguntar para você: me mostra o seu mundo. Me mostra como você enxerga esse mundo. E é quando você fala sobre as coisas da vida, é quando você pinta as coisas da vida, é quando você expressa as coisas da vida, que aparece a visão de mundo que toma conta de sua mente. Não existem pessoas sem visão de mundo. Não existem pessoas desprovidas de uma imagem de mundo. Por isso, toda a nossa mente sempre será cativa de uma imagem de mundo. Ela sempre será prisioneira de uma imagem de mundo. Ou essa imagem será aquela que o Evangelho produz, ou será aquela que qualquer outra ideologia, qualquer forma de pensamento, qualquer conjunto de pressupostos dominará. Jonas, até aqui eu acompanhei todo o raciocínio. Mas a pergunta que eu tenho é uma só. Eu quero saber se eu posso assistir Game of Thrones. No fundo, toda a nossa discussão já começa perguntando pela liberdade que nós temos para ouvir, ver e apreciar tudo aquilo que os homens produzem. Na antiguidade, entre os pais da igreja, Basílio ensinava aos jovens exatamente o seguinte: ele não proibia os jovens de ler Homero, ele não proibia os jovens de ler os clássicos, ele não proibia os jovens de ler as histórias que contavam as origens do mundo pelas lentes dos gregos e dos romanos.
o que ele dizia para eles é que eles fossem como abelhas que sugam apenas aquilo que lhes faz bem, aquilo que de alguma forma reflete a natureza da boa criação de Deus, sabendo rejeitar aquilo que afronta a Deus, sabendo perceber que em toda obra que o ser humano produz, quando ele está longe de Deus, apresenta sempre um elemento de ofensa ao Criador, sempre um elemento de negação ao Criador. Boa parte da crise da cultura contemporânea com relação ao significado parte do pressuposto de que boa parte da nossa busca pela arte passa simplesmente pela noção de significado, pela noção de sentido. Tem que fazer sentido a obra de arte. E é por isso que a gente acha tão estranho a obra de arte contemporânea, por exemplo. Quando você vê, por exemplo, um artista italiano como Piero Manzoni, que na década de 60 defecou em um monte de latinhas e escreveu num rótulo, merda, desculpe os termos do artista. E aquilo se torna um emblema da obra de arte contemporânea, ao ponto de, em 2008, se não me falha a memória, está essas latinhas expostas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde as pessoas vão lá para apreciar essa belíssima obra de arte. E aí você fica se perguntando assim, mas Jonas, é verdade isso? Não só é verdade, como uma latinha dessa chega a custar, se não me falha a memória, 120 mil euros. Você sabe quanto você vai ganhar 120 mil euros na sua vida? Imagina o que você não seria capaz de fazer sendo um artista, como Piero Manzoni. Agora, a pergunta que a gente se faz é por que as pessoas consideram isso como uma obra de arte? Por que as pessoas enxergam determinadas coisas que não fazem o menor sentido como obra de arte? É aqui que chega, meus irmãos, a conclusão tanto do Huckmacher como a conclusão do Schaeffer, a conclusão de que o homem de hoje, o homem do nosso tempo, perdeu um critério de sentido na vida. Então ele não precisa mais olhar para uma obra de arte e entender, e ela explicar, e ela nos fazer enxergar a realidade que nos cerca. Estamos diante de uma realidade chapada, de uma realidade que está diante dos nossos olhos e que não condiz mais com o real, com aquilo que estamos vendo. Meu apelo para vocês nesta noite é para que a gente recupere a mediação do Evangelho em tudo aquilo que diz respeito à cultura. Mas isso significa que não apenas seríamos consumidores de obra de arte, não apenas consumidores de séries, não apenas consumidores de filmes, não apenas consumidores de obra literária, mas produtores. Por que nós não produzimos os nossos artistas? Porque temos uma visão utilitarista da obra de arte, temos uma visão utilitarista da cultura, não conseguimos enxergar o valor que é mostrar para o mundo como o mundo de Deus é visto pelas lentes do Evangelho. Talvez nós soframos uma tremenda miopia, e são os nossos olhos que precisam ser curados para que a gente possa, como disse Schaeffer, ser alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Eu queria orar com você nessa hora e pedir que Deus nos ajude a sermos cristãos comprometidos com o Evangelho, com a leitura da cultura pela lente do Evangelho. Oremos. Senhor Deus, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, para que a gente possa não só observar a obra de arte ao nosso redor, observar a cultura ao nosso redor e simplesmente usufruir dela na medida que ela é útil, mas que a gente possa perceber que a arte, a cultura faz parte do mandato cultural, faz parte da Tua maneira de nos ensinar a viver no mundo imitando o Criador. Nos ajude a ocupar os espaços
com uma arte que não meramente seja útil para a evangelização, mas que também mostre como é belo o mundo visto a partir do Evangelho. Nos ajude a sermos, Pai, propositivos em nossa maneira de lidar com a cultura, de não apenas endemonizar, não apenas condenar, mas trazer para a cultura elementos redentivos que o Evangelho nos ensina a proclamar e a fazer com toda a arte, com toda a inteligência. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.